O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a primeira coluna aberta, no qual eu e o Felipe receberemos uma convidada muito especial para falar sobre a COP27. Coluna aberta. Bem, e na coluna aberta dessa semana estamos recebendo a Nathalie Unterstel, ela que é presidenta da Talanoa e esteve presente na COP27. Tudo bom, Nathalie? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui no Xadrez Verbal mais uma vez. Nathalie, primeiro, o prazer é todo nosso, e embora seja a sua segunda participação, é a primeira vez que a gente interage em tempo real, porque da outra vez, por conta de agenda e tal, a gente fez aquele formato ali de você mandou alguns áudios. E para a gente começar o nosso papo, eu queria, antes da gente falar do acordo final, da COP27, você que esteve lá no Egito, eu queria saber como você avalia, a realização, os debates da COP27, porque muito se falou, na cobertura da imprensa, muito se focou mais nas eventuais cisânias, nas discordâncias, supostamente algumas poucas ambições por parte de governos e governantes, e acho que algo que transpareceu em algumas coberturas de imprensa foi uma espécie, e reações das pessoas, foi uma espécie de fadiga de COP, que todo ano tem uma conferência do clima e não adianta nada, e não chega a nenhuma conclusão, então assim, não adianta nada esse negócio aí. Então como foi, como você avalia a realização e os debates sobre o dia a dia ali, o cotidiano da COP27? Olha, eu acompanho essa agenda e conferências das partes, as COPs já há bastante tempo. A minha primeira foi em 2009, então digamos que eu já estou um tanto acostumada a essas reclamações de que, puxa, mais uma vez elas são absolutamente recorrentes. Mas essa foi uma COP bem diferente e muito difícil, muito. A gente, como todo mundo sabe, a gente tem primeiro um contexto global super delicado, com a invasão russa da Ucrânia, todos os demais, enfim, todas as consequências disso no plano da geopolítica. Então, para começar, já tem essa tensão de fundo, E tem uma coisa que está acontecendo que é, por um lado, eu acho importante e fascinante, mas que também, assim, essa COP acabou virando uma arena muito aberta de conflito, é que a gente está tendo, sim, avanço na agenda climática, só que esse avanço é na economia real. São as tecnologias que estão ficando super baratas, de solar, eólica, baterias, enfim, que estão chegando aí em pontos importantes. A gente está vendo o capital se mover, é óbvio que não na velocidade que a gente precisa, mas tem capital se movendo e está na casa dos trilhões que estão saindo de combustíveis fósseis para renováveis. E a gente vê uma opinião pública, em termos globais, eu diria, cada vez mais antenada com o assunto e mais exigente. Então você tem figuras desde a Greta Thunberg, agora adolescente sueca, até o Papa Francisco cobrando, e passando aí por várias outras figuras. Então, essa combinação está fazendo com que no mundo real as peças se movam e isso não está sendo refletido nos compromissos políticos e diplomáticos. Então, a gente tem uma cisânia, que é a cisânia da realidade com os papéis da ONU, e com outras decisões. Isso é bem delicado, porque o que aconteceu no Egito? A gente veio com um monte de gente, um monte de setor privado, um monte de até governos, com propostas ambiciosas e que estão acontecendo, gente que aposta que a transição já está acontecendo e tem que acelerar. E, do outro lado, uma série de países e governantes super pressionados por lobistas do petróleo e gás, tendo que
enfim, numa situação delicada, porque essa turma aí está muito insatisfeita com o que está acontecendo, né? E o Egito, que era justamente o país sede e presidente dessa COP, tinha que ter dado o tom, né, do que ia fazer. A gente está aqui para acelerar a transição ou a gente está aqui para frear, né? E o Egito, eu infelizmente tenho que dizer, ele se comportou como uma espécie de freio de mão puxado, tá? E cedeu a tudo que pôde aí para os lobbies mais poderosos do gás, do petróleo, fez alianças ali com a Arábia Saudita. E a gente percebeu durante essas 2 semanas que estava lá esse clima, além de muito tenso, muito volátil, né, e super pouco produtivo. Então foi meio uma guerra de titãs ali, que a gente viu acontecer e que dá um desânimo, porque é um cabo de guerra, um puxa de um lado, outro puxa do outro, e a gente parece não sair do lugar, no final das contas, né? Então, é isso. Eu acho que a fadiga que alguns relatam é essa fadiga de que a gente gostaria de, em vez de ter um cabo de guerra, conseguir fazer todo mundo andar, né, na mesma direção, que é a direção da transição. Mas, enfim, a vida é assim mesmo, né? E tem gente que está perdendo com essa transição e que está reagindo como pode, em algumas circunstâncias de maneira bastante contundente e tentando melar esse jogo. E como você avalia o acordo final da COP27 e o que existe nele de novo ou de destaque, né, que o público leigo como eu e Felipe, que não está tão por dentro da pauta climática, precisa saber? Olha, só uma pequena observação, quando a gente fala de um acordo, uma decisão, na verdade é um pacote. Toda COP ela sai com um pacote de decisões, né? E aí a gente avalia se esse pacote é equilibrado, ou seja, se ele ataca as causas da mudança do clima e também as consequências, se ele tem, né? Se ele realmente ali tem uma ambição ou se é uma coisa fraca. Então, a avaliação do pacote dessa COP é que ele é muito desequilibrado. E tem um lado bom nesse desequilíbrio, porque pela primeira vez há um pacote que coloca no seu centro, né, no que saiu de positivo, um mecanismo global para lidar, para remediar aí com as piores consequências da mudança do clima, que são aquilo que a gente chama de perdas e danos, ou seja, aqueles países, grupos sociais que já não tem como reagir, não tem mais nem como reduzir emissão, nem adaptar, eles simplesmente têm que incorrer, né, com essas perdas. Se decide criar nessa COP de imediato um mecanismo para lidar com isso. Então, é absolutamente inédito, importantíssimo, né, e tem um valor em si, porque são décadas tentando fazer esse negócio sair, e ele sai milagrosamente nesse contexto que eu acabei de descrever, super difícil, tenso, delicado, né. Mas ele é desequilibrado no mau sentido, o pacote de Sharm el-Sheikh, chamado aí de plano de implementação de Sharm el-Sheikh também, porque ele não ataca as causas. Então, a gente não teve nenhum avanço. Se a gente olha de Glasgow, né, que foi a COP do ano passado na Escócia, para essa COP, em termos de reduzir o tamanho do problema do aquecimento global, a gente praticamente não saiu do lugar, né? E, de novo, como eu falei, é a diplomacia e a política internacional que estão falhando, porque elas poderiam dar sinais mais fortes e a gente poderia alinhar, enfim, incentivar que a economia real acelere, né, no sentido aí da transição para zero emissões. Mas não foi isso que aconteceu. Então, teve algumas batalhas campais em torno de como lidar com combustíveis fósseis, que são a principal causa do aquecimento global. A gente viu... enfim, esse acordão aí do Egito com outros países, nomeadamente a Arábia Saudita, para melar qualquer coisa que aparecesse nesse sentido. E aí, a maioria das outras decisões que seriam relevantes para essa COP, e que, enfim, sem entrar em tecnicalidades, eu aborrecer vocês aqui, mas a gente esperava ter uma visão clara para um outro assunto importante, que é a adaptação. Fica à vontade, viu, Natália? Não está aborrecendo ninguém. Inclusive, se você quiser falar do aspecto técnico, fica completamente à vontade. Beleza. Acho que vou passar em resumo, né? A gente tem vários temas que ficaram sendo negociados nessas 2 semanas. Vão desde mercados de carbono até um programa para garantir que durante essa década, ou seja, até 2030,
os países, eles, enfim, melhorem as suas propostas, as suas metas climáticas. E isso não teve avanço, teve o que a gente chama de avanço procedimental, ou seja, você decidir na próxima COP. Então, isso é bem frustrante, teve pouca evolução, assim, coisas muito miúdas, isso deixou todo mundo frustrado. Mas tem algumas novidades, além dessa de perdas e danos, que eu acho que vale a pena complementar, algumas novidades positivas em termos de sinais políticos também foram dados ali no Egito. Um deles, na verdade, um desses sinais foi pegar os bancos multilaterais de desenvolvimento, né? Então, o Banco Mundial, no caso aqui nosso, o Banco Interamericano, esse que o Ilan Goldfarb acaba de se tornar presidente, né? O BID, e dá uma, como é que eu posso dizer? Dá um tapa na orelha dessa turma, porque eles literalmente têm um poder enorme aí de alinhar os fluxos de financiamento, investimento com os objetivos aí da transição para zero carbono, e eles têm pecado nesse sentido. Então, uma das agendas que vem sendo promovidas, principalmente pela primeira-ministra de Barbados, a Mia Mottley, que é uma mulher super porreta, é uma agenda que chama Agenda de Bridgetown, para a gente ter uma reforma dessas instituições. Isso ganhou fôlego na COP, foi inclusive inserido pela primeira vez na decisão final. Então, tem um chamado aí para essa turma que participa, né, tão ativamente aí dos fluxos de financiamento, para eles, enfim, se aprumarem, entrarem na rota da transição também de forma mais definitiva. Esse foi um dos outros aspectos que eu posso destacar como positivo. Mas, de novo, a gente teve uma COP cujo resultado ele é muito ruim para se atacar as causas da mudança do clima e muito interessante em relação a gente remediar aí as piores consequências dela. E, Nathalie, você falou, né, no início da sua resposta, você falou que o fracasso, né, o problema está na diplomacia e nos governos. Uhum. Né? Nesse sentido, como você avalia, né, o papel na COP27 do atual governo brasileiro, né, que não foi representado pelo presidente Bolsonaro, e aproveitando, vão ser duas perguntas sobre o Brasil, né? Depois o Matias vai emendar uma, mas no caso, a principal figura brasileira na COP27 foi o presidente eleito, Lula, né? Ex-presidente e presidente eleito. Então, assim, como você avalia tanto o papel do atual governo na COP27 e como você avalia a participação do presidente eleito Lula? Porque, pelo que você falou, é possível, então, que ele teve uma boa participação, ele teve uma participação notável, justamente porque ele ainda não é o governo, então ele ainda talvez não precise se comprometer como o governo precisaria. Enfim, como você avalia essa participação dupla do Brasil na COP27? Legal. Olha, tem dois critérios que a gente usa para avaliar, enfim, a própria COP e a participação das delegações na COP, tá? Um dos critérios é a chamada ambição. Então, se o país está fazendo aquilo que ele pode fazer e que ele deveria fazer, né, em termos de compromissos com redução de emissões, financiamento e assim por diante. Nesse aspecto, o atual governo que estava lá nos representando foi um verdadeiro fracasso, porque, enfim, as metas que levou para essa COP, elas ainda são piores do que as metas que o Brasil tinha apresentado em 2016, logo depois ali do Acordo de Paris. Então, a gente hoje, e me dói falar isso, muito infelizmente, o Brasil é um dos únicos países, se não o único do mundo, que retrocedeu nos seus compromissos climáticos e até agora não corrigiu esse problema, tá? Basicamente, enfim, deu uma pedalada climática aí nos dados e, enfim, permitiria com isso que a gente emitisse, ou que a gente vai emitir mais do que aquilo que a gente disse que faria no passado. Então, nesses aspectos, esse governo ainda liderado, né, por Bolsonaro, e a diplomacia sob Bolsonaro, ela não contribuiu
com sinais políticos melhores. E também, nas próprias salas de negociação, o Brasil não fez uma diferença construtiva, né, para aumentar a ambição dos outros, para puxar a régua mais para cima. Não foi isso que a gente ouviu. Na realidade, inclusive, houve uma importante batalha aí nessa COP que a Índia provocou. A Índia colocou, num determinado momento das negociações, uma proposta de que todos os combustíveis fósseis fossem eliminados, né, o que a gente chama de phase out. Então, é quando você dá uma data para eles, para a gente deixar de investir neles, né? E isso hoje existe só para o carvão, e a Índia queria incluir o petróleo e o gás. No primeiro momento, o pessoal ficou um pouco cabreiro, falou, puxa, a Índia colocando essa proposta, deve ter alguma coisa que a gente não está entendendo, né? Possivelmente que ela queria, na verdade, colocar essa proposta tão ambiciosa que aí tudo cairia, né? Cairia não só o gás e o petróleo, mas o carvão junto, ou seja, ela salvava aquilo que ela não gostou muito que tenha entrado na decisão da COP passada. Mas, enfim, acabou que 80 países apoiaram a proposta da Índia, tá? E essa coisa começou a tomar vulto, começou a se tornar uma proposta muito forte. E o Brasil não se posicionou. Na verdade, deixa eu até corrigir, há dúvidas de qual foi o posicionamento do Brasil. Algumas matérias na imprensa internacional dão conta que o Brasil foi contra essa proposta e teria se posicionado do lado da Arábia Saudita e da Rússia, contra, tá? O que seria uma verdadeira vergonha, porque afinal, enfim, nós somos um país com energia majoritariamente renovável, né? E justamente estamos sujeitos ao lobby, aí, principalmente do gás, que está tentando entrar com força. Muita coisa foi aprovada nesse sentido durante o governo Bolsonaro. Então, esse sinal seria horrível, tanto no plano internacional quanto no doméstico. Mas eu cheguei a perguntar para alguns membros da nossa delegação e eles me disseram que não, que o Brasil não teria tido essa postura. O fato é que a gente não sabe, né? E aí, nesse sentido, sempre que há ambiguidade, né, quando não há um posicionamento claro, eu acho que vale a gente dizer, faltou ambição, né? Faltou ir lá e dizer que sim, essa é a proposta que deveria ter sido apoiada, porque está em linha com o que a ciência diz, está em linha com o que a Agência Internacional de Energia diz e assim por diante. Mas então, em relação a esse primeiro critério, que é ambição, o Brasil de Bolsonaro não fez bonito. Com relação ao segundo critério, que é o que a gente chama de justiça climática, que é de fato se posicionar ao lado dos povos e das nações mais vulneráveis, o Brasil de Bolsonaro, via diplomacia, né, brasileira, ficou do lado certo, apoiou no chamado grupo do 77 mais China, né? Não teve uma voz proeminente, não foi um país que estava ali de fato liderando, aparecendo nas discussões, mas parece que não atrapalhou. Então, eu acho que o problema principal foi a gente ter ali uma delegação que naquilo que lhe competia diretamente não foi clara e tampouco foi ambiciosa. Acho que esse é o resumo sobre o Bolsonaro. E vale a pena colocar uma pimenta aqui, que a gente percebeu claramente que existia o governo nas salas de negociação, que era majoritariamente conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores e por alguns outros, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas existia um Ministério do Meio Ambiente, cuja única função nessa COP foi tocar um pavilhão enorme e vazio, que ficava lá fazendo eventos, sei lá para quem, porque não tinha nunca ninguém dentro da sala. Então, foi a esse papel que se resumiu a diplomacia, digamos, ambiental brasileira presente no Egito, e eu realmente espero que tenha sido a última vez que a gente vai ver essa importante pasta nessas circunstâncias. Então, vamos falar do Lula. Primeiro, eu quero dizer... Primeiro, um desabafo que, obviamente, a ida do Lula foi super bem-vinda pela comunidade internacional, porque depois de 4 anos de Bolsonaro, que, aliás, nunca compareceu a uma COP, tá? Cujas posições, né, nunca foram construtivas, nunca o Brasil, nesses 4 anos, fez aquilo que o ex-chanceler Ernesto Araújo disse... ser um orgulhoso pária, né? Ser orgulhosamente um pária, a comunidade internacional respirou aliviada. Aqui a gente chama ele de Ernestão, tá, Nathalie? Se você quiser, pode chamar ele de Ernestão.
Nossa, Ernestão. Bom, então Ernestão, que diz que o Brasil era um orgulhoso pária, né? Ficou para trás e eu conversei com diferentes delegados, negociadores, observadores, e eles perguntavam: e aí, tudo bem? Eu falava: olha, tudo bem, passamos, né? Acho que estamos passando aí de um governo negacionista para uma coisa nova, para uma coisa que se propõe a não ser isso. Então, em si só, estamos aliviados. E eu ouvi inequivocamente de diversos interlocutores que eles disseram: o mundo está respirando aliviado. Então, todo mundo estava muito mais tranquilo, mas o desabafo é que a ida de Lula acabou colocando toda a atenção em cima dele. Então, basicamente, toda a imprensa, todos os interlocutores, antes do Lula chegar era sobre o que ele ia falar, durante era o que ele estava fazendo e depois era o que vai acontecer agora. Então foi um pouco assim, foi super intensa a participação dele e vamos então, deixa eu falar um pouco o que ela significou e o que ele fez. Em primeiro lugar, por conta desse contraste, né, do Bolsonaro com Lula em relação aos compromissos da área ambiental, a ida do Lula foi super bem vista e ele deu sinais importantes para a própria negociação. Então, ele foi a favor do tal fundo para perdas e danos, que é essa grande novidade dessa COP. Na semana em que isso acabou sendo decidido, ele já posicionou, né, já disse que, na sua visão, era importante que esse fundo saísse, que o Brasil de Lula estava disposto a apoiar isso. E teve uma coisa muito interessante que o Lula ele chamou toda a responsabilidade dos vários compromissos bem ambiciosos que ele anunciou lá na COP, como zerar o desmatamento, combater todas as ilegalidades ambientais. Ele citou uma a uma, grilagem, enfim, garimpo ilegal e assim por diante. Ele colocou para ele essa responsabilidade. Então, em nenhum momento ele delegou para uma futura ministra ou para alguém do time dele. Não, ele matou no peito e falou: olha, no meu governo vai ser assim. Afinal, ele né? Foi ele que foi eleito junto com o vice-presidente, uma chapa. Então, isso foi bem significativo, porque deu para perceber que a gente está falando com alguém que na presidência se propõe, pelo menos agora, né? Está se propondo a ter uma nova postura. Até hoje a gente não teve nenhum presidente da República do Brasil que tenha assumido uma agenda verde. E Lula parece que quer fazer isso. Vai ser bastante cobrado, né? E, por fim, uma terceira coisa muito importante dessa passagem do Lula lá é que ele fez alguns movimentos políticos inéditos, tanto para a questão internacional quanto para a questão ambiental especificamente. Por exemplo, ele inaugurou a agenda dele na COP no pavilhão dos governadores da Amazônia. E aqui vale a pena dizer, né, a relação federativa brasileira é sempre muito tensa e nessa questão climática nunca foi muito saudável. A gente tem N exemplos aí de tensões, de dificuldades, nunca teve colaboração, essa é que é a verdade. E o fato do Lula querer começar a sua agenda por lá, né, afinal foi a convite do governador do Pará, Helder Barbalho, que ele esteve na COP, eu achei muito boa, muito positiva, sinaliza uma vontade de pactuação de ambos os lados, né? E, por outro lado, o Lula se reuniu com o Caucus Indígena, que é basicamente o fórum das lideranças indígenas do mundo todo. Estava lá a liderança do Pacífico, das Filipinas, da Nicarágua, da África, enfim, povos indígenas de todo o mundo. E isso é crítico, gente, porque o Brasil, apesar de ser um país mega diverso e florestal, não se reconhece como tal. Por muito tempo nessas negociações ficou tentando fingir que não era com ele, esse negócio de desmatamento, esse negócio de respeitar direitos indígenas. Então, esse gesto do Lula foi absolutamente novo e, obviamente, cria expectativas de que nas próximas COPs, enfim, durante o período do seu governo, exista uma real aproximação, um diálogo, tanto com as lideranças políticas estaduais quanto com as lideranças indígenas também, né? Então, acho que distensionou um monte de coisas aí e deu sinais também para o resto do mundo de que está disposto a
a atuar de uma maneira diferente, atuar, inclusive, diferente daquilo que foram os seus governos anteriores nessa questão da política externa, contando com atores não estatais, ou, enfim, não sendo o governo federal. Em suma, eu acho que a passagem do Lula foi muito celebrada, muito bem vista, mas agora ele vai ter que demonstrar na prática que é capaz de cumprir tudo aquilo que prometeu e, enfim, e vai estar sob intenso escrutínio. A comunidade internacional inteira, o mundo todo, por assim dizer, torce para o Brasil dar certo e vai cobrar bastante que Lula faça aquilo que diz que está disposto a fazer. E, Nathalie, pensando no porvir, a gente queria que você comentasse sobre o acordo entre Brasil, República Democrática do Congo e Indonésia, que a gente apelidou aqui no Xadrez Verbal de Aliança do Dendê, e também a questão do Fundo Amazônia. Boa. Olha, gostei desse nome da Aliança do Dendê. Algumas coisas, não sei se vocês já discutiram isso aqui, mas quem costurou isso foi o governo Bolsonaro, vocês sabem, né? Sim. Sim, a gente comentou exatamente porque foi oficializado, né, agora na COP27 pelo atual governo, né? Quem participou da assinatura pelo lado brasileiro agora, não me recordo quem foi, mas o integrante do atual governo. Sim, e foi uma aliança, até onde eu saiba, costurada pela Indonésia, né? Foi puxada pela Indonésia e com uma intenção um tanto reativa. Então a proposta é mais fazer frente, por exemplo, a essas legislações que buscam produtos livres de desmatamento, né, no comércio internacional, principalmente na União Europeia, mas a gente já tem lei para isso no Reino Unido, tem discussões nos Estados Unidos acontecendo agora bastante intensamente, até a China está discutindo leis desse tipo. Então, eu entendo que essa é uma aliança não necessariamente para uma agenda ambiental de vanguarda, tá? Eu acho que no primeiro momento é bastante defensiva. E o pulo do gato é que a equipe de Lula, ele falou muito pouco desse assunto até agora, que me leva a crer mais um balão de ensaio de quem está perto dele do que algo que ele exatamente está super interessado, mas é uma agenda que o Brasil gostaria que fosse o Brasil de Lula, né? Não o Brasil de Bolsonaro. Parece estar interessado em criar uma plataforma de cooperação, né, que seja focada aí em colocar as prioridades de países florestais e megadiversos como o nosso na frente. O que pode ser muito interessante, tá? Mas a prática me ensinou, na época que eu estava em governo e fui para o Congo conversar sobre cooperação técnica com eles, enfim, recebi gente da Indonésia, ministros da Indonésia vieram ao Brasil muitas vezes na década passada para aprender com a gente como é que fazia monitoramento, como é que criava na Amazônia, enfim. Já teve essa agenda lá atrás, tá? Eu acho que o Brasil precisa não só anunciar que vai fazer uma coisa dessa, tem que se preparar, né? Será que a nossa Agência Brasileira de Cooperação tem estrutura para isso, né? Qual vai ser o fôlego político? Será que os ministérios que precisam estar envolvidos vão ser envolvidos? Então, acho que tem algumas questões práticas bastante importantes, porque a gente sabe que quando o Lula foi presidente, ele gerou muita expectativa de cooperação com países africanos, por exemplo, né? Isso depois não se concretizou. Então tem aí a gente tem um histórico, digamos, que não nos ajuda e me preocupa um pouco que isso seja um grande oba-oba, mas que na prática não tenha lastro, tá? Então eu estou cautelosamente otimista quanto a alguma coisa acontecer nessa seara e que seja, enfim, numa direção realmente, por exemplo, alinhada ao Acordo de Paris. E vou falar de Fundo Amazônia, então, que eu acho que é o mais prático. A verdade é a seguinte, o Fundo Amazônia está paralisado porque Bolsonaro, em 2019, editou um decreto que derrubou colegiados, né, fez um strike em conselhos participativos de toda a esplanada. Dentre eles, 2 colegiados, 2 comitês do Fundo Amazônia, um que era o técnico que validava os nossos
resultados de controle do desmatamento, que então viravam aí possíveis pagamentos por outros países ou até empresas, como no caso da Petrobras, e um comitê orientador, que era mais político, tinha participação de estados e da sociedade civil. E ao derrubar esses dois colegiados, se rompeu o contrato que o BNDES tinha com doadores, como a Noruega e a Alemanha, que previa ali que haveria uma governança participativa, transparente, assim por diante. Então foi uma escolha do atual governo paralisar, não avançar, era uma canetada que eles tinham que dar para refazer os conselhos, não fizeram. E é uma canetada como essa que o governo Lula terá que dar, espero que seja nos primeiros dias, para o fundo ter sua governança refeita e, portanto, desbloquear 3,2 bilhões de reais que estão presos lá desde 2019. Se fizer isso, o fundo volta a operar, né? E, claro, pode, inclusive, passar a atrair mais investimentos. Então, foi esse o compromisso de Lula, né? De que vai retomar o Fundo Amazônia e que espera que esse mecanismo, inclusive, possa receber novos aportes, inclusive de novos países. O Reino Unido foi contactado durante a COP27 para se tornar um parceiro também e avançar. Eu acho que o futuro do Fundo Amazônia é bom e razoavelmente simples de se organizar a partir aí dos sinais que já foram dados e de todas as recomendações que o governo que a agenda de transição está considerando. Não sei se era isso que você queria que eu comentasse, mas fique super à vontade se tiver alguma pergunta específica aí do Fundo Amazônia. Não, eu vou aproveitar então essa oferta, então, Nathalie, porque a gente tem uma última pergunta, mas não é nem sobre o Fundo Amazônia. Você disse, né, que o acordo costurado com a República Democrática do Congo e a Indonésia seria um acordo defensivo. O que você quis dizer com defensivo? Olha, como eu mencionei, há hoje um espraiamento de legislações mais rígidas quanto ao comércio que possa, enfim, ser contaminado por desmatamento, né? Então, o Reino Unido adotou uma legislação já no ano passado sobre isso, que restringe importações que possam estar contaminadas por esse risco. A União Europeia está discutindo uma legislação agora, e há outros países considerando a mesma coisa. Estados Unidos e China têm conversas nesse sentido, tá? Uma aliança defensiva, a meu ver, é aquela em que países que podem ser prejudicados por barreiras nesse sentido formam para tentar reagir politicamente e diplomaticamente contra esse tipo de legislação, né? E foi justamente o que a Indonésia procurou fazer. Em meados desse ano, ela articulou um bloco de 13 países, incluindo o Brasil, que mandou uma carta para a União Europeia se manifestando contrariamente à adoção desse tipo de legislação, tá? Então, a gente já tem elementos muito concretos do porquê que essa aproximação aconteceu e do que seriam algumas das prioridades imediatas, né? Que é justamente essa de se defender, de evitar aí esse tipo de barreira não tarifária ou até barreiras tarifárias, se for o caso, associadas a produtos agrícolas e outros. E falando na defensiva, Nathalie, a próxima COP será nos Emirados Árabes Unidos e há rumores de que a edição seguinte será na Austrália, né? 2 países muito ligados aos combustíveis fósseis. Seria uma contradição, uma limpada de imagem? Qual que é a sua opinião? A escadinha de COPs agora ela tá se definindo. Na verdade, é Emirados no ano que vem, depois provavelmente a Bulgária, depois o Brasil, se de fato essa proposta aí for adiante, e finalmente a Austrália. Então a gente já teria 4 COPs definidas. Isso porque cada COP é num continente diferente, tá? E aí, enfim, essa escadinha funcionaria dessa forma. É que nem a Copa do Mundo, só que o rodízio funciona. Pois é. Agora, pegando o seu ponto sobre os países ricos em combustíveis fósseis sediarem as COPs,
Olha, eu não sou tão pessimista quanto a COP de Dubai, porque os Emirados, eles gostam dessa coisa de serem os primeiros, né, em alguma coisa. Eles gostam de ser o primeiro país, por exemplo, que começou a pensar o seu desenvolvimento para além do petróleo e do gás. Eles foram, enfim, eles têm coisas fascinantes, inovadoras ali na sua política pública e usam muito o soft power para, enfim, avançar algumas questões. Então, eu não acho que vai ser uma COP da retranca como foi essa do Egito, tá? Eu acho que eles vão ter que colocar alguma coisa na mesa e eu acho que a pressão vai subir demais para a gente ter compromissos aí com o chamado phase-out de combustíveis fósseis. Então, eu acho que os Emirados, eles diplomaticamente vão ser mais interessantes do que os egípcios. E a Austrália está passando por um processo muito parecido com o nosso, né? De uma troca de liderança. Saiu o Scott Morrison esse ano, que era enfim, se não era um negacionista, era um morno do clima, não fazia nada para ajudar. E tampouco foi efetivo quando a Austrália sofreu aqueles gravíssimos incêndios, né? No ano retrasado. Então, eles têm agora uma nova liderança que também quer recuperar a credibilidade da Austrália perante a comunidade internacional. A Austrália já teve movimentos bem legais nessa área de clima no passado, mas que tiveram um custo político alto, né? Teve uma primeira-ministra que caiu lá porque colocou um preço no carbono, isso não ajudou na época. E, enfim, foi derrubada, vieram os conservadores mornos do clima e agora tem uma nova etapa. Então, a Austrália, ainda que seja super dependente, né, do carvão, ela também está nessa mobilização de uma transição e quer chegar na COP31 em 2026 com boas notícias. Então, eu acho que, no caso da Austrália, a COP pode ter um efeito transformador bem interessante. E para a gente fechar, Nathalie, primeiro agradecer novamente sua presença, a gente que uma vez por ano te pentelha, parabéns por todo o seu trabalho, parabéns por tudo que você tem conquistado, tem construído, já recomendei mais de uma vez aqui, recomendo novamente, sigam a Nathalie no Twitter, né, @UNATALIE, né, Nathalie, e para a gente fechar, se você tem alguma dica cultural de leitura, de filme, de documentário para os nossos ouvintes, e também se você tem algum palpite aí para o Ministério do Meio Ambiente, né? Né, todo mundo tá nessa época, né, de bolsa de apostas, então fica à vontade aqui se você tiver alguma coisa para compartilhar com a gente também sobre isso. E, repito, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela sua expertise. Olha, um prazer de novo, é imenso, muito legal estar com vocês, adoro o xadrez verbal. E, bom, a minha dica cultural é um mini videozinho que chama Follow the Frog. É uma história, não vou dar muitos spoilers, mas é um pequeno vídeo que mostra um gringo que vai para a Amazônia achando que vai salvar a floresta. E aí a realidade bate a porta, enfim, não vou falar mais nada. Mas, por favor, procurem esse vídeo no YouTube, acho que ele é muito educativo, não só para os gringos, mas para os próprios brasileiros aí que estão fora da Amazônia, que acham que, enfim, vão salvar a floresta de um computador na Faria Lima, ou quem sabe, enfim, de algum outro lugar que não seja lá. Acho que vale bastante a pena. E, bom, palpites para o Ministério do Meio Ambiente. Esse é um palpite meio wishful thinking também, tá? Eu confesso aqui que eu vou dar o meu viés. Eu acho que a Marina Silva vira autoridade climática, que é uma posição nova que está por ser criada pelo Lula, e coloca no Ministério do Meio Ambiente alguém tecnicamente competente. Vou dar um nome aqui, correndo o risco bom, não vou me arrepender, mas que é o Capobianco, que foi o secretário executivo do MMA na época que o desmatamento foi controlado e que é uma figura bastante ilibada e muito competente. Então, o meu palpite é que essa é uma dupla que pode vingar, mas tem algumas outras opções aí no baralho do Lula também. Autoridade climática, mas nos moldes do papel do John Kerry nos Estados Unidos, é isso?
Acho que não, acho que é porque o papel do Kerry é muito de uma espécie de chanceler, né? E ele já foi do Departamento de Estado, então ele está muito voltado para fora. Mas existe outra figura lá nos Estados Unidos que é mais voltada para a política doméstica, que foi a Gina McCarthy, e que foi quem ajudou a costurar esse pacotaço de financiamento climático que foi aprovado pelo Congresso americano neste ano, né? Então, a meu ver, essa autoridade climática aqui no Brasil, ela pode ter mais essa cara de um ente que vai fazer uma coordenação, não só entre as pastas de governo, que em si já é um baita de um desafio, né? E aí eu acho que a Marina tem as credenciais para fazer, mas também com os estados, também com a sociedade. Então, acho que é um papel aí é quase uma chefe da Casa Civil, mas com foco climático. Bem, Nathalie, agradecemos mais uma vez a sua presença